Fala, fiel! Hoje a conversa é séria, porque o clima ficou quente depois das revelações dos áudios do árbitro de vídeo envolvendo aquele gol do Memphis Depay no Mineirão. O jogo já tinha acabado, a bola já tinha parado de rolar, mas a polêmica só começou para valer quase um dia depois, quando surgiram novas imagens, novos debates e, claro, muita gente questionando se o lance deveria ou não ter sido validado. O curioso é que durante a partida ninguém falou nada, nenhum jogador do Cruzeiro reclamou, não houve questionamento em entrevista coletiva e o assunto simplesmente passou batido. Aí vem a manhã seguinte e tudo explode na internet, com vídeos, prints, recortes e opiniões surgindo de todos os lados. E a partir desse movimento orgânico, alimentado pelas redes sociais, muita gente ficou convencida de que a bola teria tocado na mão do holandês logo após o desvio de cabeça, antes de balançar a rede. O ponto é que, pela regra, se essa bola realmente tivesse batido na mão do Memphis, ainda que de forma acidental, com o braço colado ao corpo ou até mesmo num movimento totalmente natural, o gol teria que ser anulado. Esse é aquele tipo de lance que não exige interpretação, não pede análise subjetiva. É o famoso bateu na mão, anula. Simples, direto, sem rodeios. Só que, apesar de toda a discussão, mesmo com as imagens que circularam posteriormente, não existe um consenso. Até vendo e revendo tudo, ainda fica uma sensação de dúvida. A cabine do árbitro de vídeo tinha acesso a várias câmeras e em nenhuma delas houve comprovação clara de toque na mão. E sem esse elemento, não existe como intervir ou anular. Quando o áudio do árbitro de vídeo foi divulgado, deu para perceber como a equipe revisou o lance. Anderson Daronco validou o gol em campo e Rodrigo D'Alonso Ferreira comandava a cabine. Eles checaram imagens em velocidade reduzida, buscaram possíveis indícios de toque, analisaram o posicionamento, revisaram a jogada desde a origem, observaram um possível impedimento e, mesmo assim, nada concreto apareceu. Nada que provasse um erro óbvio. O protocolo é claro. Se não existe imagem certeira, se não há evidência cristalina, o árbitro de vídeo não pode interferir. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles conferiram tudo rapidamente porque não havia um ângulo que confirmasse a infração. O debate fica mais intenso quando surgem imagens externas, feitas por produtores de conteúdo e torcedores posicionados em locais diferentes do estádio. Uma dessas imagens, gravada mais à esquerda, mostra um possível desvio no braço com um leve impacto após o cabeceio. É uma imagem aproximada, tremida, com qualidade inferior às câmeras profissionais, mas que passa uma impressão. Outra gravação, que também viralizou, mostra um suposto desvio de trajetória, como se a bola realmente tivesse tocado na mão antes de seguir para o gol. Para muitos, essa segunda gravação é ainda mais nítida. O problema é que nenhuma dessas imagens existia no momento da revisão do árbitro de vídeo, ou seja, não faria sentido exigir uma decisão baseada em algo que a equipe técnica simplesmente não tinha disponível. E mesmo com esses ângulos adicionais, o lance continua dividindo opiniões. Tem gente que olha e vê toque. Tem gente que olha e não vê nada. Tem gente que fica na dúvida. É por isso que é complicado condenar a arbitragem nesse caso. O lance foi extremamente rápido, com vários jogadores encobrindo a jogada, ângulos difíceis e a bola passando por uma zona do campo que não estava completamente coberta pelas câmeras do sistema. É um problema antigo, inclusive. Não é a primeira vez que imagens externas revelam detalhes que não aparecem nas câmeras oficiais. O próprio lance do Lucas, naquela semifinal contra o Corinthians em 2023,
Só ficou claro para o público no dia seguinte, graças a um vídeo gravado por torcedor. Isso mostra que ainda existem pontos cegos no sistema e que algumas situações acabam escapando da transmissão e do árbitro de vídeo. É por isso que tanta gente defende a implementação de novas tecnologias, como sensores mais completos dentro da bola, capazes de identificar impacto em qualquer região, incluindo o braço. Não seria um recurso apenas para determinar se a bola cruzou ou não a linha, mas também para ajudar em lances como esse, em que a câmera não consegue captar todos os detalhes. A tecnologia está aí, evolui a cada ano e poderia evitar polêmicas desse tipo, principalmente em partidas decisivas. Afinal, ninguém quer ver um jogo tão grande sendo discutido no dia seguinte por causa de uma imagem ampliada até o limite. O Cruzeiro naturalmente se manifestou e pediu explicações formais, mas dificilmente algo vai mudar. Não existe erro de direito. Não existe prova objetiva contra a arbitragem e o próprio protocolo do árbitro de vídeo foi respeitado. O Corinthians venceu por mérito, construiu a jogada, competiu em altíssimo nível e segurou a vantagem. O lance polêmico não invalida o desempenho do time e nem diminui a atuação firme que a equipe apresentou no Mineirão. Faz parte do jogo. Acontece no mundo inteiro. E enquanto o sistema não evoluir, casos assim vão continuar aparecendo. E já que o assunto é desempenho, vale falar sobre o clima dentro do elenco depois dessa vitória tão importante. O Corinthians voltou aos treinos no centro de treinamento Dr. Joaquim Grava ainda na quinta-feira. A delegação chegou de Belo Horizonte e foi direto para o trabalho. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram atividades regenerativas, enquanto os demais foram para o campo para um treino de marcação, pressão e enfrentamento em espaço reduzido. A preparação já está voltada totalmente para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, que promete ser ainda mais intenso. A grande dúvida continua sendo a situação do Ranieri. O volante está se recuperando de um edema no tornozelo e não treinou nos últimos dias. A presença dele ainda é incerta. Já Yuri Alberto assustou a torcida quando saiu no segundo tempo com incômodo no adutor, mas, segundo a equipe médica, foi apenas uma precaução para evitar algo mais sério. A ideia é tê-lo disponível na decisão e tudo indica que ele estará apto para jogar. Agora vamos seguir com a segunda parte desse conteúdo especial, porque depois de toda a polêmica do gol do Memphis Depay, da análise dos áudios do VAR e da repercussão gigantesca nas redes sociais, o ambiente no Corinthians virou uma mistura de confiança, foco total e aquela sensação de que o time está muito vivo na disputa pela vaga na final da Copa do Brasil. Só que além do que acontece dentro de campo, também tem a entrevista do Dorival Júnior, que trouxe um panorama importante sobre elenco, decisões técnicas, escolhas táticas e até um lado emocional dele que nem sempre vemos tão escancarado. E tudo isso ajuda a entender por que o Corinthians conseguiu se comportar como um time tão competitivo, mesmo atravessando uma temporada cheia de turbulências. Dorival entrou na coletiva sabendo que as perguntas seriam pesadas. Afinal, a vitória no Mineirão foi gigante. Mas a campanha no Campeonato Brasileiro continua sendo motivo de questionamento. Ele estava mais firme, mais incisivo, até um pouco na defensiva. Não era aquele Dorival mais calmo, que fala pausadamente e tenta sempre tirar pressão do ambiente. Ele trouxe argumentos, valorizou o trabalho, lembrou das dificuldades, das lesões, da impossibilidade de contratar, do caos político que cercou o clube em vários momentos da temporada. E, ao mesmo tempo, deixou claro que entende a frustração do torcedor com o desempenho no Brasileirão.
É como se dissesse: sim, eu sei que está abaixo, mas existe um contexto. E esse contexto realmente existe. A gente pode discutir se o elenco é bom ou não, se está sendo bem aproveitado ou não, mas não dá para ignorar que muita coisa fugiu do controle. Quando perguntaram sobre Rodrigo Garro, ele explicou que o meia foi relacionado porque já estava apto clinicamente, mas não tinha condição de iniciar a partida. Garro deve ganhar mais minutos no jogo de domingo. Mas Dorival lembrou que o momento de Breno Bidon é simplesmente fantástico. Esse garoto assumiu um papel de meia armador em plena semifinal de Copa do Brasil e entregou talvez sua melhor atuação como profissional. A intensidade, a dinâmica, o posicionamento, a leitura das jogadas, tudo isso fez com que Dorival mantivesse a escolha por Bidon. E isso não tem a ver com colocar Garro na reserva de forma definitiva ou iniciar algum tipo de disputa interna. É apenas momento. E no futebol, momento pesa muito. Se o Garro treinar bem, estiver a 100%, ele volta. Mas ninguém tira o mérito do que o Bidon fez no Mineirão. Ele foi gigante. Sobre Ranieri, Dorival afirmou que ele sequer tinha condição de jogar alguns minutos. A lesão no tornozelo ainda incomoda, o edema não diminuiu totalmente e a participação dele no próximo jogo é muito difícil. Talvez só numa eventual final, caso o Corinthians confirme a classificação. Já a opção por toque, em determinado momento do jogo, gerou estranheza na torcida. Mas Dorival explicou que não descarta nenhum jogador e que entende a necessidade de valorizar cada peça do elenco. Ele mencionou que há uma tendência perigosa de descartar atletas após uma fase ruim e reforçou que André Ramalho é um dos líderes do vestiário. A troca, pelo jeito, não foi só técnica. Teve muito de gestão de grupo ali. Resgatar confiança, proteger jogador, fortalecer ambiente. Dorival sempre foi muito bom nisso. Ele também comentou a atuação de Mateuzinho, dizendo que o meia-atacante teve um desempenho mental exemplar, enfrentando um adversário complicado como o Arrascaeta. Segundo Dorival, o nível de concentração do garoto fez toda a diferença para impedir que o Cruzeiro explorasse aquele setor. O Corinthians, para ele, encarou o jogo como verdadeira final. E isso realmente ficou claro. A postura foi de time cascudo, de time copeiro, de um elenco que entendeu perfeitamente o tamanho do jogo. A vitória não veio por acaso. Veio porque o Corinthians soube competir como exige a Copa do Brasil. Mas talvez o ponto mais forte da coletiva tenha sido o incômodo do Dorival com a desconfiança generalizada. Em vários momentos ele reforçou que as críticas não o afetam, mas ao mesmo tempo sua fala deixava claro que ele estava respondendo aos questionamentos de uma forma mais emocional. Ele repetiu que não chegou a 6 semifinais de Copa do Brasil por acidente, que seu trabalho sempre foi consistente, que ele não deve explicações para quem ignora tudo o que o time enfrentou. É como se ele dissesse: eu sei o que estou fazendo, só que vocês só olham a tabela do brasileiro. E, honestamente, dá para entender o lado dele. O Corinthians teve um ano maluco fora de campo, um ano que derrubaria muita gente. Mesmo assim, o time foi crescendo na Copa do Brasil, se tornou competitivo, encontrou soluções e chegou a uma semifinal de maneira sólida. O problema é que a torcida olha o Brasileirão e vê o time em uma situação desconfortável. E isso, claro, gera irritação. Ainda assim, Dorival tem razão em alguns pontos. Por exemplo, é inegável que o Corinthians construiu uma campanha brilhante na Copa do Brasil deste ano. São 16 jogos de invencibilidade e 7 vitórias seguidas sem sofrer um único gol. Isso é assustador. Isso mostra que o time tem uma identidade muito clara dentro do torneio.
O torcedor pode até não gostar do estilo, pode querer mais ousadia, pode reclamar de falta de criatividade em alguns momentos, mas não dá para ignorar a consistência defensiva e a maturidade competitiva que o time adquiriu. A Copa do Brasil virou território corintiano nessa temporada e o jogo do Mineirão reforçou totalmente isso. Agora, o foco é domingo. Um jogo que promete atmosfera quente, pressão, tensão, ansiedade e aquele ingrediente que só o Corinthians sabe lidar tão bem: o peso de decidir. A preparação segue firme, com o elenco recuperando energia, o departamento médico monitorando os jogadores mais desgastados e Dorival ajustando detalhes que não foram revelados na coletiva por questão estratégica. Ele deixou claro que não pretende abrir informações táticas nesses dias porque todo mundo observa, todo mundo estuda e qualquer detalhe vira arma para o adversário. Isso faz parte. É semifinal. É decisão. É o tipo de jogo que você esconde o que puder. E é justamente por isso que a torcida está tão empolgada. Porque independentemente das críticas, independentemente do Brasileirão, independentemente de qualquer dúvida, o Corinthians mostrou força, mostrou personalidade, mostrou coragem e mostrou que está preparado para brigar por título. A pergunta que fica agora é: o Dorival merece as críticas que recebeu? Talvez algumas sim, outras nem tanto. A campanha no Brasileirão realmente é difícil de defender. Mas a Copa do Brasil mostra um outro lado. Um lado forte, sólido, competitivo. E no futebol, às vezes, basta um torneio para mudar a percepção de tudo. Agora é aguardar, fiel. Chegou a hora de empurrar, apoiar, acreditar. O Corinthians tem a faca e o queijo na mão para garantir essa vaga. O Mineirão ficou para trás. Mas a história continua sendo escrita. E você? O que acha? O Dorival está sendo injustiçado? O Corinthians vai confirmar a vaga na final? O elenco está pronto para esse passo gigantesco? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e continua com a gente, porque vem mais decisão pela frente e, como sempre, o Timão nunca decepciona quando entra em modo Copa do Brasil. Vamos juntos! Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. É isso mesmo que os bastidores do futebol brasileiro estão sussurrando. Clark Knobel Hunt, bilionário americano e presidente do Kansas City Chiefs, da NFL, estaria de olho no Corinthians, e não é para dar apenas uma passadinha. A conversa que circula nos corredores do futebol sugere uma transformação gigantesca para o clube alvinegro. Hunt não é exatamente um investidor qualquer. Além de liderar o time campeão do Super Bowl, ele tem no currículo o FC Dallas, da MLS, e foi um dos fundadores e investidores da própria Liga Americana de Futebol. Ou seja, sabe como ninguém movimentar cifras bilionárias para mudar a cara de uma equipe. Segundo fontes não oficiais, mas bem próximas do mercado esportivo, o plano do magnata americano não se limitaria a aportes pontuais. O que se comenta é que Hunt poderia injetar cerca de 3,2 bilhões para modernizar estrutura, contratar jogadores de ponta e até revolucionar a gestão do clube. O Corinthians, que já tem uma torcida apaixonada e um histórico de grandes conquistas, poderia, sob o olhar do bilionário, seguir o caminho de clubes globais, com investimentos estratégicos e visibilidade internacional. A ideia de transformar o Timão em uma espécie de franquia global de futebol, ao estilo das equipes americanas, não é descartada pelos rumores. O mercado brasileiro está em polvorosa com a possibilidade.
Analistas esportivos comentam que a chegada de um investidor desse porte poderia mudar a dinâmica do futebol nacional, criando um novo patamar de competição entre clubes. Já se fala em modernização de centros de treinamento, novos contratos de patrocínio milionários e até na tentativa de atrair nomes de peso do futebol europeu. Mas nada disso é oficial. Por enquanto, é apenas o burburinho que cresce a cada dia. Enquanto isso, a torcida do Corinthians observa com atenção, entre esperança e ceticismo. Afinal, o nome Hunt é sinônimo de sucesso e audácia nos esportes, mas o futebol brasileiro tem suas peculiaridades e desafios próprios. Será que 3,2 bilhões de reais seriam suficientes para levar o Timão ao patamar global que o bilionário americano vislumbra? Por ora, a resposta fica no terreno da especulação. Uma coisa é certa: se a negociação avançar, o cenário do futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!